Utopia, na perspectiva de Thomas More, utopia seria um lugar a ser construído, um caminho a ser realizado. Então, a palavra, né, utopia, um substantivo negativo, utopia é lugar. Então, seria um lugar, né, não existente, um lugar a ser construído. Então, a ideia de Thomas More é uma discussão mais no campo político, né, no século XVI, mas que contemplaria também outras concepções. Ele, sendo de uma ordem religiosa, procurava estabelecer uma relação entre a dimensão da fé e a dimensão da racionalidade, mas construindo uma ideia, um imaginário de uma sociedade perfeita, de uma república perfeita. Então, essa ideia dele ela vai ser incorporada historicamente a partir do século XIX por pensadores que vão também pensar uma sociedade mais justa, mais humana, uma sociedade ideal. Então, a ideia de utopia acaba se constituindo, então, historicamente, um caminho, um projeto, né, de sociedade. Alguns autores vão classificar como utopia como algo não realizado, né? Então nós temos várias vertentes na ordem no campo religioso, no campo científico, no campo da filosofia e no campo da literatura. Então são várias áreas que vão pensar e produzir essa ideia de utopia, que a bem da verdade é criar a imagem, uma projeção de uma sociedade mais justa e mais humana. Utopia pensando a sociedade brasileira. Na perspectiva de análise de um projeto de sociedade, nós temos várias vertentes teóricas, sociológicas, filosóficas que começam a repensar um projeto de Brasil, levando em consideração que em décadas passadas nós construímos um projeto de sociedade numa perspectiva de mais no campo político e também na perspectiva no campo econômico. Então nós tivemos uma grande realização no campo político, que foi a Constituição de 1988. No plano econômico, o Brasil também teve uma realização sonhada na década de 80, que foi controle da inflação, organização do país. Então, assim, o Brasil conseguiu ocupar um espaço no mercado financeiro internacional e hoje nós estamos vivendo uma grande crise desses projetos que foram sonhados, idealizados e produzidos. Eu acredito que essa crise, ela, como diz o Roberto Crema, que é um psicólogo muito interessante, ele aborda que a crise da crisálida, né? Ou seja, é um momento de transição, onde as futuras gerações, né, que nós não podemos fazer nenhum julgamento prévio das possibilidades do que será o amanhã, mas aí é o momento em que nós temos que construir junto com essa juventude, com as crianças, com os adolescentes, um projeto de sociedade para além da lógica do econômico e do político. Ou seja, o campo econômico e o campo político eles não podem ser negados, mas eles não podem ser apenas centralizados como a grande realização de uma sociedade. Uma vez que a participação política ela depende muito do processo de formação de jovens, de crianças, de adolescentes, e numa perspectiva não apenas partidária, mas num projeto de uma sociedade. Então nós estamos vivendo historicamente, se a gente pensar que de 70 para cá nós iniciamos uma sociedade mundial, neoliberal, globalizada, e os dados, né, que saíram agora em janeiro apontam que o Brasil e o mundo estão vivendo uns processos de maior desigualdade social. Então a gente observa que a partir do momento que houve uma crença na possibilidade de desenvolvimento econômico e houve uma desvinculação da questão política, isso gerou a experiência do passado do welfare state também. Ou seja, as pessoas ficaram centradas na questão econômica e abriram mão da discussão política, e quem estava coordenando e gerando a reflexão e a prática política acabou fortalecendo grupos econômicos, e hoje nós estamos vivendo esse processo traumático. Mas ao mesmo tempo é um processo de mudança, de transformação,
E eu acredito que, ao mesmo tempo que há muita descrença, mas a crise no excesso de uma sociedade individualista acaba chegando num ponto de transformação, de superação. Ou seja, o planeta é um só, né? O país é um só. Então, alguns distúrbios que vêm acontecendo com a questão do presídio, com a questão da corrupção, todos esses elementos são ingredientes para o projeto, para a construção de uma utopia de um Brasil possível. E esse Brasil se torna possível quando as pessoas têm a percepção que não basta pensar somente na sua satisfação, no seu prazer pessoal e morar isolado em condomínios. Um dia você vai ter que sair de lá, uma hora você vai ter que sair. Então é preciso construir uma sociedade mais justa e mais humana. Eu penso que esse Papa, ele é um dos personagens que está apontando para a humanidade que é possível criar um projeto de uma sociedade mais justa e mais humana. No entanto, esse ideal só será possível se houver a internalização das crianças, dos jovens, dos adultos. A população adulta, ela é muito descrente e muitas das vezes muito radical. Elas querem mudanças rápidas e nós sabemos que as mudanças elas são lentas. Então, vamos pensar um Brasil para daqui 20 anos ou 30 anos, como aconteceu na década de 70 e 80, onde a gente vislumbrava uma sociedade melhor. Somos uma sociedade melhor em relação à sociedade da década de 80. Vivíamos uma crise, né, sem limites. E hoje nós temos uma crise onde nós sabemos a origem dela e também sabemos como superá-la. Então acredito que o Brasil tem jeito, é possível. E se isso não acontecer, ou seja, é porque nós paramos de sonhar, paramos de acreditar. Eu creio nisso. Vale a pena a gente apostar nisso. Para que a gente aprofunde melhor nessas reflexões sobre utopia, nesse diálogo que nós estamos tendo aqui, uma das coisas que nos vem à nossa mente é fazer exercício de leituras, de filmes que contribuam com um aprofundamento e uma utopia que é traduzida por alguns estudiosos como utopia do autoconhecimento. Então seria filmes. O primeiro exercício em termos de filmes, né, assim, filmes que nos levam, filmes europeus, principalmente filmes franceses, né, que fazem com que a gente, são filmes que exigem uma reflexão maior. Um dos filmes maravilhosos, né, Pontos de Mutação, do Friedrich Capra, um filme excelente que faz uma reflexão sobre a realidade e sobre o projeto de uma sociedade alternativa, que é a ideia, né, do Thomas More. E talvez eu penso assim, um dos exercícios que eu fiz foi começar lendo a própria obra Utopia do Thomas More. Eu acredito que ali é o livro básico. Mas temos também que aprofundar e criar a oportunidade de conhecer melhor o nosso país, a nossa realidade também. Então, nesse diálogo entre produção cinematográfica europeia com produção cinematográfica brasileira, mais a literatura brasileira, né? Então, tanto as obras do próprio Sérgio Buarque de Holanda, no campo da antropologia, o Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Criar Espaço. Tem as obras também que nos ajudam muito, né, nesse despertar para o mundo de possibilidades. O povo brasileiro em Darcy Ribeiro, contato com os povos indígenas, povos estes que até então continuam produzindo uma literatura, uma linguagem oral, de forma brilhante, num contato íntimo com a natureza. E eu acredito também que alguns textos da Bíblia são fantásticos, né? O próprio livro de Jonas é um livro maravilhoso. Eu fiz uma reflexão há pouco tempo com um texto que é a Anunciação do Anjo Maria. É um texto, está lá no livro de Lucas, que faz uma reflexão sobre um projeto de uma família, né, que nasce de uma condição mais simples possível, né,
mas que tem um projeto de vida maravilhoso. Então eu acredito que algumas obras, agora no campo da sociologia contemporânea, nós temos a Ralé Brasileira, do Gessé de Souza, que é uma obra muito incrível. Outra reflexão maravilhosa que vem da África do Sul, de Moçambique, com Mia Couto, né? Então os poemas de Mia Couto. Então assim, eu acredito que esse exercício de fazer leitura e criar espaço para a gente começar a dinamizar essas leituras, encaminhando mensagens, encaminhando textos, quebrando essa ideia de ficar só reproduzindo piadas, às vezes maldosas, ou brincando com a vida dos outros, mas trabalhando coisas incríveis. Um exercício incrível também que eu gosto, que eu sempre tenho feito, é um documentário chamado A Ponte, que é numa escola de São Paulo, numa favela, onde uma pedagoga, junto com o marido dela, viu a casa deles sendo cercada por uma favela e o que eles fizeram? Em vez de fugir da favela, eles transformaram a casa numa oportunidade para crianças que não tinham acesso à educação, né? Eles não substituíram o papel do Estado, mas eles fizeram algo que o Estado não fez. Transformaram a casa deles num espaço de interação. E aí conseguiram uma relação muito boa com empresários e acabou virando a casa do Zezinho, né? Surgindo aí do poema, né? E agora José. Então nesse projeto da casa do Zezinho criou uma sociedade alternativa que muitas vezes a gente não tem acesso a isso. Outra coisa que eu fiz e que eu acho maravilhoso a gente fazer é visitar pessoas que estão fora da cena nossa, né? Até eu visitei e acompanhei um cara chamado José, que era um tetraplégico, que há quase 2 anos faleceu. Mas eu acompanhei esse cara de 86 até 2015 praticamente, né? Então, assim, são experiências de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, de visitar pessoas idosas. Eu acredito que a gente tem que fazer esse intercâmbio. Leituras, filmes maravilhosos, encontrar pessoas para estar dialogando, discutindo esse filme e fazer um exercício. Sempre criar espaço de escuta, de escutar. E a partir das leituras, ouvir o que está na essência dessas leituras, né? Então, assim, qual era o sentimento ali do Daci no contato com os índios? Qual é o sentimento do Mia Couto em contato com os povos da África, né? A ideia que ele cria. Eu acredito que esse é o caminho, né? O caminho do diálogo, da escuta, da alternativa de filmes, da abordagem de espaço, não de jogar a conversa fora, mas no sentido de aproveitar bem os espaços, as oportunidades que a gente tem com as pessoas, né? Acredito que o caminho é esse.